Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo, ou anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou analisar o quinto capítulo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos me aprofundando na escrita criativa do Tolkien e de outros autores também. Eu estou dando um foco maior no Tolkien e no Leonel Caldela, que são assim dois dos meus autores favoritos, sabe? E são livros que eu acho que são interessantes de trazer aqui também no canal, sabe? São livros que eu acho que valem muito a pena para ler e enriquecem muito. São livros que são simplesmente bons de ler, tá? Acima de tudo, mas são livros que você consegue ler e você consegue absorver muita coisa boa, né? Para quem quer escrever também suas histórias. Então, o quinto capítulo do Tolkien de hoje, né, é Conspiração Desmascarada. É um título interessante, né? Eu queria comentar também, antes de ir para o conteúdo, né, da análise aprofundada desse capítulo aqui, sobre por que ler Tolkien, por que ler Senhor dos Anéis, sabe? Eu conheço muita gente que não leu Senhor dos Anéis, e eu acho que, eu particularmente, eu acho que você deve ler o que você quiser, não deve ler o que você não quer ler, sinceramente, não acredito em leitura obrigatória. Já falei isso aqui no canal já, sobre leitura obrigatória, é uma coisa que eu não concordo, sabe? Então eu não acho que Tolkien seja leitura obrigatória, mas eu acho que um escritor, escritora, né, perde muito em não ler Tolkien. Então eu não concordo nem. Aí que tá, minha visão geralmente não se encaixa em grupos dessa questão. Eu não concordo nem com quem acha que o Tolkien é um escritor perfeito e é insuperável, inigualável. Não acho. Acho que a história do Tolkien tem muitas questões. Eu falei no último vídeo, o quarto capítulo do Tolkien é um capítulo que eu não gosto, o quarto capítulo do Senhor dos Anéis. Não gosto daquele capítulo, sabe? É um capítulo que realmente, nossa, né? Não posso concordar em quem fala que o Tolkien é simplesmente sempre maravilhoso, sabe? Mas também não posso concordar com quem também menospreza o Tolkien, com quem também fala que o Tolkien é chato, é cansativo, ou quem só não lê. Respira fundo, sabe? Lê e entende o que o Tolkien fez, sabe? Mas que não seja a sua leitura ideal, compreende o que o mestre fez. Então, eu não concordo nem com nenhum dos dois extremos, nem com quem acha que o Tolkien é perfeito, nem com quem descarta o Tolkien. Eu, como escritor, né, eu gosto do Tolkien, sinceramente, não é nem. Eu acho que o Tolkien, isso é uma coisa assim, pode ser até uma heresia minha falar, não acho que ele nem é meu top 10 autores favoritos. Se é top 10, ele fica tipo em décimo, sabe? Mas é meu gosto individual, tá bom? Mas é isso que tá. Não é um dos autores favoritos como leitor, mas considero um escritor fundamental para a literatura como um todo, não só como para a literatura fantástica, tá? Ouso dizer que é o maior autor do século XX. Então, pô, esse que é o ponto, sabe? O cara é, na minha opinião, de meu mortal, o maior autor do século XX. Eu preciso reconhecer isso. Eu devo reconhecer isso. Quer dizer que eu amo ele e ele é meu top 1? Não. Né? Então, eu acho importante a gente ter a sua própria opinião. Tá? Esse que é o ponto. Leia Tolkien e tenha a sua opinião. E por mais que seja uma opinião que se encaixe com um coletivo, mas que seja sua, sabe? É isso que eu acho que é o caminho. Né? E é isso que eu tenho sentido cada vez mais em reler o Tolkien. E eu acho que é importante, sinceramente acho importante ler O Senhor dos Anéis. Principalmente para quem quer escrever arquitetura fantástica, que o cara é, sinceramente, um fundamental para porque a gente compreende de world building de hoje em dia. Outra hora eu falo mais aprofundado sobre isso. Vamos falar aqui sobre esse capítulo, né? Que é Conspiração Desmascarada, o quinto capítulo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esse livro, esse capítulo, o que é mais nítido nele é que ele traz mais informações sobre o Merry e o Pippin. Até agora a gente tinha conhecido bem o Bilbo, o Frodo, o Gandalf, o Sam, né?
E acho que era o Merry ou o Pippin, eu confundo os dois, mas tinha um deles que estava lá já com eles, né? E o quarto finalmente se juntou ao grupo, né? Então agora a gente tem os 4 hobbits juntos finalmente, né? Mas esse capítulo dá uma boa atenção ao Merry e ao Pippin. Isso é bem interessante. Enquanto o Caldela ele apresenta o elenco inteiro logo no segundo capítulo, tá? Você já começa a história do Caldela já conhecendo o elenco principal. O elenco do Senhor dos Anéis ele vai se montando aos poucos. Então, no quinto capítulo, a gente tem os 4 hobbits, que vão ser os hobbits do resto da saga, tá? Então, isso é uma coisa interessante a gente comparar, tá? Eu recomendo que você assista os vídeos do Leonel Caldela, da Criativa do Leonel Caldela aqui no canal, e aos do Tolkien, para você ver essas duas abordagens, né? A abordagem do elenco inteiro sendo apresentado de uma vez só, como o Caldela fez, especificamente no segundo capítulo do Inimigo do Mundo, e como que o Tolkien foi montando o seu elenco ao longo da escrita, ao longo da narrativa no Senhor dos Anéis. Tá? Então são abordagens bem diferentes, ambas são válidas. E esse capítulo aqui, mas é esse que é o ponto. O Tolkien, ele não só traz, entrou no grupo, ponto final. Não. Ele dá uma atenção especial para esses personagens no capítulo em que eles se formam. E ele tem esse feeling. Né? Esse capítulo que os 4 se uniram como um grupo. Né? E ele faz isso na perspectiva do Merry e do Pippin. Outro ponto interessante é que, finalmente, isso é um ponto que eu gosto muito, é os últimos momentos do Condado. Caramba, 100 páginas de Condado, 100 páginas no Condado. Meu Deus do céu, Tolkien errou a mão de Condado, cara, é muito Condado, né? Eu não aguentava mais Condado, sabe? Demora muito para ser do Condado. Esse é um ponto do Senhor dos Anéis, demora muito para ser do Condado, são mais de 100 páginas, só no Condado, tá? Então, quem viu o filme e quer ler o livro esperando algo parecido, não conte com isso. Então, nós temos finalmente, enquanto eu sinto que o livro ele fica naquela, tipo, vamos, então vai, agora a aventura começa. Agora vai, tipo, agora o Frodo tá andando, sabe? E isso é que não sai do Condado, né? Esse capítulo é os últimos momentos do Condado. Tá, agora sim. Estamos finalizando o Condado. Estamos agora ao ponto sem retorno, né? Não vamos voltar mais, né? E é interessante, os hobbits ficam ansiosos. Nunca fomos além daqui. Já estamos no limite do que a gente conhecia. Daqui para frente, a gente está às cegas, né? E o que será que vamos encontrar fora do Condado? Isso é bem interessante. Então nós temos... E isso ficou bom. Tá? Essa despedida do Condado, Tolkien conseguiu trabalhar, né, nas expectativas, nos anseios dos hobbits. A gente sente que antes ele estava num ponto, agora ele está em outro, e aqui é o limiar. Daqui para frente não tem mais nada. Isso o Tolkien acertou. Isso é uma coisa interessante, né, que muitos escritores transitam de cenários na história, de localidades no seu cenário, né, vão transitando e a gente acaba sendo uma transição assim que não faz diferença, né? Então, o Tolkien e o Caldela são muito bons, né? De formas muito diferentes. O Caldela é mais de, ok, eles chegaram na cidade, a cidade era assim. A cidade é bem distinta do que era antes, né? Do que era outra, sabe? É assim que o Caldela faz, também funciona muito bem. O Tolkien ele vai bem mais esmiuçando, né? Tipo, estamos no limite. E não sabemos o que vem pela frente. Vamos. Né? E dá essa sensação do desconhecido, né? Assim, é como eu acho que uma pessoa se sentiria, né? Um leitor, né? Como a gente se sentiria atravessando um novo mundo que é diferente do nosso e nós estamos por conta própria, sabe? Então tem essa pegada bem interessante, sabe? E começa a rolar um foreshadowing da Floresta Velha. Esse que é o ponto também. O limiar do Condado é essa Floresta Velha. E fica uma coisa assim, essa floresta aí não é, né, não é uma floresta amistosa, sabe? Isso que é um ponto. O Condado cresceu até aqui por quê? Por que o Condado não continuou crescendo? Por causa da Floresta Velha, sabe? E por quê? Por que será que a gente não consegue atravessar essa floresta? Né? E os hobbits não sabem. Então rola um foreshadowing. Foreshadowing é quando você dá uma pista do que tem a seguir. É quando você dá ali, né, depois eu explico isso, sabe? E você fica curioso. E eu comecei a ficar, tá bom, o que tem nessa floresta? Né? Quero saber. Então o Tolkien mandou muito bem em ter esse momento final no Condado já dar uma prévia do que vem depois. Isso ficou ótimo. E o foco do capítulo ele é desenvolver personagens. Tá? Esse é o foco. É trabalhar bem
o Frodo, o Bilbo não, o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin. Eu até começo a achar o Merry e o Pippin mais interessante do que o Frodo. Eu acho o Frodo, o Hobbit, sendo brutalmente menos interessante. Eu acho que o Sam é interessante porque o Sam, ele é o mais esforçado, sabe? Se não for, eu acho que se não fosse pelo Sam, os Hobbits, né? Se fosse só o Frodo, o Merry, Pippin e os Hobbits iam estar lascados, sinceramente, né? Então o Sam, eu acho que o Sam é o herói do dia, né? Mas o Merry e o Pippin, eles são aqueles folgados, eles são aqueles espertalhões, né? Eles são aqueles também, sabe? Que são inteligentes, que se destacam também. Eles têm esse mérito também, sabe? Eles vão para a aventura porque eles têm um mérito para estar ali, sabe? Então, e o nome do capítulo é Conspiração Desmascarada, porque esse que é o ponto. Eles já tinham sacado, né, muita coisa independente do Frodo. Enquanto o Frodo precisou que o Gandalf sentasse com ele e contasse tudo para ele, eles foram lá e descobriram por conta própria, sabe? Isso que é o mó genial, né, dos dois. Eu gosto tanto deles. Eles não esperam a aventura cair no colo deles, eles buscam pela aventura. Eu prefiro muito mais esses personagens que buscam pela aventura do que o que esperam cair no colo deles. Então, mas o foco é desenvolver essa união entre eles, né? Essa camaradagem. O Tolkien dava muito valor a isso, essa sensação de camaradagem, né, no elenco dele como um todo. A gente vê muito isso com Aragorn, com Legolas e com Gimli, né, que eles ficam unidos, né, ao longo dos livros, Mítica Belém. Mas os hobbits, eles acabam se separando ao longo da história, mas eles já começam tendo esse feeling de camaradagem muito interessante. É esse que eu foco, desenvolver esses personagens, tá? E mostrar não só eles como indivíduos, mas também eles como um grupo unido. E a minha conclusão sobre essa leitura é que o quarto capítulo ele me desanimou, eu preciso ser sincero em relação a isso, mas o quinto capítulo me animou. Né? Então é importante, se você como escritor ou escritora sente que tem um capítulo que ele é meio arrastado na sua história, sabe? Mas que você precisa desse capítulo arrastado, eu acho que o capítulo 4 do Senhor dos Anéis, eu acho que o capítulo bem desnecessário, bem mais do mesmo. Eu acho que você tem nada, sabe? Na história. Eu acho que podia excluir o capítulo 4 e já sair do capítulo 3 e já, tipo, ok, agora a gente sai do condado. Eu acho que seria melhor, sinceramente. Mas, enfim, minha opinião, tá? É muito fácil para mim achar que eu sei como ficaria melhor de um livro que foi escrito em outro país, em outro século, né, por outra pessoa. É fácil, tá? Então, enfim, o livro ele é do jeito que ele tem que ser, né, do jeito que o autor quis, do jeito que a editora quis também, sabe? É isso que importa. Então, mas eu sinto que se eu fosse ler um texto de um colega meu e eu sinto isso, né, que demorou demais para a história de fato começar, eu diria, vamos aí, deixar sucinto. Já isso aconteceu também em outros livros, né? Eu já conversei sobre isso já com a autora do Filhos da Lua, é um livro que tem análise de escritor aqui no canal, Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, que eu sinto que também demora muito para começar a história. E no caso dela, eu achei que ela podia ter intercalado, já que o elenco dela é bem grande, né? Em vez dela só apresentar alguns personagens e a ação da história, depois desse tempo, mostrava tipo, o mundo comum e a vidinha comum, e aí intercalava com capítulos sobre, né, o elenco que já estava com a ação já. Acho que isso daria um ritmo bom pro livro dela. Eu falei isso pra ela, né, quando eu li o livro dela, a gente vai ter esse papo. Né. Isso porque eu soube que, né, a editora, quando recebeu o original, se não me engano estava no Notepad esse livro, tinha ainda mais tempo de história ainda nesse mundo comum antes da aventura começar, sabe? Então, na verdade, a editora já tinha secado esse excesso, né, que acaba tipo, porque pode, nesse caso, né, da Marcela Rossetti, se ela ficasse muito tempo no mundo comum e aí mudasse da água pro vinho, né, agora tem ação, agora tem porradaria e tem sangue, né, no caso dela tem tipo ossos quebrados, né, literalmente, bem visual, poderia causar um estranhamento nos leitores, sabe? Pô, eu li até aqui achando que isso é uma coisa e agora é outra, sabe? Então por isso eu acho que é importante a gente deixar claro qual vai ser o clima da história no começo. E eu sinto que às vezes isso que eu acho que é importante, sabe? Não demorar demais para começar para desengatar a narrativa, né? O Tolkien demorou para desengatar. Ele explica muito bem, mas na hora de fazer acontecer, ele arrasta. Enfim, então eu acho que o quarto capítulo ele podia ser riscado, sinceramente, né? Mas esse
capítulo 5 me deu um ânimo novo. Então, se você, como escritor ou escritora, precisar muito de um capítulo que é mais arrastado, tá? Que você precisa explicar, precisa contextualizar, compreendo, tá? Mas se você chegar a esse ponto, você bota o capítulo seguinte, você bota um capítulo que vai, de alguma forma, injetar uma lufada de ar fresco na sua narrativa para reacender, né? Para não deixar a peteca cair. Sabe, quando você está fazendo embaixadinha, né? E aí você vê, a pessoa faz embaixadinha, a bola vai lá em cima. Aí ela vê que está perdendo o controle da bola, ela vai fazer uma embaixadinha mais pequenininha, que é para a bola não se perder, né? E quando ela sente que está no controle da bola, ela volta a chutar a bola lá em cima. Então, e a atenção do leitor é como essa bola no pé do jogador de futebol, tá? Se você não souber equilibrar o seu ritmo, a sua mira, né, a sua embaixadinha, você perde a atenção do seu leitor, ele fecha o livro e não volta mais, tá? E eu percebo muito isso. Às vezes eu tenho livros que eu comecei a ler, parei no meio, quando eu volto, por isso que eu tinha largado, por isso que não tava, sabe? Tem questões, geralmente. Então, sempre que eu acho que sempre que um leitor, né, ou qualquer pessoa, começa uma história, sabe? Seja uma série Netflix também, por exemplo, um jogo. Quando você começa e larga no meio, teve algo, teve alguma questão, sabe? Que pareceu interessante no começo, aí quando chegou lá na meiuca, viu que não era bem o que se esperava e larga, né? Isso é um risco, tá? É quando o jogador de futebol vai fazer embaixadinha e a bola vai embora, sabe? Perdeu, essa é a atenção do leitor indo embora, em alguns casos. Então, para você não arriscar perder a atenção do seu leitor, quando você precisar muito de capítulo arrastado, você traz um capítulo bem interessante seguinte para manter. Pode ser uma sensação, né? O caso da Halsette tem uma explosão de ação muito boa na história dela, que mostra assim bem a mudança, né, do lugar comum para fantasia da história, né? No caso do Tolkien, eu senti esse capítulo 4 ainda muito arrastado, muito mais no mesmo, muito condado, hobbit, Cavaleiro Negro, Nazgûl, informações que eu já tinha, que eu já sabia, que não acrescentaram em nada, mas aí veio esse quinto capítulo que tem esse foco nos personagens, na camaradagem, no Merry e no Pippin, e putz, e tem esse foreshadowing também da Floresta Velha, que aí eu olhei e falei, quero conhecer essa Floresta Velha. Esse é o assunto do próximo episódio, né, da escrita criativa do Tolkien. Então, comenta aqui embaixo, tá? Algum livro, ou série, Netflix, ou jogo que você sentiu, o quadrinho. Quando alguma vez que você sentiu que a peteca estava caindo, sabe? Sentiu que a sua atenção estava fugindo. Ou então comenta aí embaixo alguma história que você começou a ler e se desinteressou. E deixa pra lá, sabe? Comenta aqui embaixo. Um livro que eu comecei a ler e eu parei, depois eu voltei e aí eu adorei, foi O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Porque é uma leitura pesada demais e eu não estava pronto para ler quando eu comecei a ler. Então, eu estava com dificuldade de ler, aí eu deixei pra lá, né, li outras coisas, aí a minha leitura foi ficando mais calejada, sabe? E aí quando eu peguei, aí eu mergulhei no livro, mas ele é um livro pesado de ler, sabe? Ele tem um ritmo bem pesado. Então, assim, e o que me pegou no Cornell foi isso, foi esse ritmo pesado da escrita dele, que ele não usa hoje em dia. Hoje em dia, quando eu leio o livro dele, ele tem outro ritmo, outra pegada. Então, talvez ele mesmo tenha assim, ok, né, escrevi desse jeito, naquela ocasião, né? Eu suponho que ele tenha assim, atualizado o ritmo dele de leitura, de escrita, quer dizer, o ritmo dele de escrita conscientemente, eu suponho. É um livro que eu li e tem livros que eu devoro, tem livros que eu não devoro, se não quer, né? Mas o livro que eu também tô meio nessa é O Mago, né, da quadrilogia Mago. Esse meu aprendiz, que é o meu livro. Eu li o meu capítulo, é legalzinho, mas eu não dei bola para continuar lendo por enquanto. Eu vou dar atenção a ele, vou ler ele inteiro em 2021, agora. Mas o primeiro capítulo não me despertou assim esse fogo de ler tudo, tá? Também tem aqui embaixo algum livro, ou série, ou quadrinho, ou filme, ou jogo, né? Que você tenha começado achando que ia adorar e não era bem isso que você esperava e foi te desanimando, né, ao longo do caminho. Mas aqui, e tenta ver também por que te desanimou. Eram os personagens, era o ritmo da história, né? Era o mundo, né? O que era que te desanimou? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial
e streativa quase todo dia. Então a gente se barra pelo multiverso. Valeu!